A paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em Isaías 53, a partir do primeiro verso, que diz assim: A aparição e as dores e a glória do Messias. Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dor e experimentado no trabalho, como um de quem os homens escondiam o seu rosto. Era desprezado e não fazemos dele nós caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se pusera por aflição do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Amém. Esta palavra aqui em Isaías é uma revelação. Aqui está dizendo Isaías do Messias que ainda iria vir, como ele ia ser moído, como ele iria se apresentar, e está falando de Jesus. Era uma revelação que foi dada aos profetas, e aqui foi revelado a Isaías que ele era um homem trabalhoso. Ele não tinha nem parecer, nem formosura, não tinha como alguém olhar para ele e dar alguma coisa. Não tinha sequer tamanho. A Bíblia diz que ele não tinha parecer nem formosura. Jesus era um homem comum, experimentado nos trabalhos. Ali ele nasceu, morou em cidades, em circunvizinhas de pessoas pobres. Genizaré, Nazaré, ali em Jerusalém era um dos bairros mais pobres. A vizinhança era pequena. Tanto é que quando ele começou o seu ministério, os homens que eram doutores da lei falavam: pode vir alguma coisa de Nazaré? Porque era um local pobre, não tinha estrutura nenhuma. Mas Jesus
já foi predestinado a vir pelos homens. Jesus não veio como um rei montado num cavalo, desbravando terras, reinos. Não. Jesus veio pelos homens pecadores. Tanto é que a palavra aqui diz, do profeta Isaías diz: agradou o Senhor moê-lo, porque o pecado da humanidade cairia sobre ele. E foi feito assim. Jesus, então, quando veio, a aparência de Jesus era comum. Aonde ele estava, ele era comum. O seu parecer não tinha formosura. Então todos olhavam para ele. Se ele não dissesse que era Jesus, o Nazareno, o Cristo, ninguém botava fé nele, porque ele não tinha parecer. Não tinha algo para oferecer externo. Não tinha família rica. Não era rico. Não era a aparência de Jesus que botava ele à frente de qualquer coisa. Porém, ele era o Filho de Deus. Ele veio para mostrar para todos os homens que, independente da raça, da tribo, da língua, da posição, é Deus quem faz. É Deus que direciona. E Jesus veio ali para mudar, quebrar os paradigmas, os dogmas dos homens. E ali Jesus veio mostrar da sua infância, da sua juventude, e ali como adulto até o seu tempo final, que ele veio pela humanidade para a humanidade. E era todos que precisavam crer. Muitos chegavam para ouvir Jesus. E se não soubesse quem era Jesus, não sabia quem era Jesus. Porque não tinha algo palpável, a não ser pelas suas obras que ele começou a fazer. A sua fama começou a crescer depois das obras que Jesus começou a fazer. Mas desde então, os homens rejeitaram. Jesus foi rejeitado por muito tempo, até que se veio cumprir aquilo que era para ser cumprido no tempo certo. Quando ali nas bodas, ali no casamento, ali na festa, Jesus disse: ainda não é chegada a minha hora. Porém a sua mãe disse: fazei tudo o que ele vos disser. Dali em diante, Jesus começou a operar. Ali o milagre começou a aparecer. E ele veio para fazer que os homens viessem receber não só apenas dádivas, cura, mas sim libertação. Saltar aqui da morte para a vida eterna. Que nós possamos crer que todos recebam ainda Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida, da sua alma. Porque ele foi moído e foi sepultado como um ladrão, foi sepultado como um pecador, no meio dos pecadores. Mas ele assumiu este papel para nos proporcionar liberdade. Ele pagou com seu sangue, com o seu próprio sangue, com o seu corpo, para que ninguém viesse ser condenado com o mundo, mas que viesse ser salvo por Cristo, porque ele fez este papel. Que nós venhamos então reconhecer que só Jesus salva, só Jesus cura, só Jesus liberta, só ele que dá a salvação através do seu trabalho, do seu sacrifício. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, mais um dia estamos na Tua presença para Te agradecer pela vida, pela paz, pela Tua palavra, pelo Teu sacrifício, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Estamos aqui, Senhor, porque o Senhor
nos proporcionou, nos deu esta oportunidade. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, obras, pensamentos. Continua conosco, Senhor, para nós vencermos. Continua abrindo a porta, continua, Senhor, salvando, curando. Dá vitória a cada casa, a cada um, Senhor, a cada familiar, a cada irmão, a cada igreja, a cada porta que abre para falar da Tua palavra genuína, que fala do Pai, que fala do Filho, que fala do Espírito Santo. A palavra verdadeira que leva o homem para o céu e arranca a ele, Senhor, do pecado, para que ele venha se arrepender e possa alcançar a salvação em Cristo Jesus. Fica conosco, ó Deus, e desde já eu te agradeço pela tua riquíssima e infinita misericórdia e graça. Te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.